Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça no nosso coração nessa noite, onde nós nos reunimos com alegria no coração para cultuar o nosso Deus, adorar, louvar, mas também ouvir a sua palavra falando ao nosso coração. Por isso eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 18. Eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura da palavra de Deus. É um texto longo, todo o capítulo 8, mas para que nós possamos compreender a palavra do nosso Deus nessa noite, é necessário que nós leiamos todo este capítulo. Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 18. A palavra de Deus nos diz nesta noite: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos na lei do livro, no livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras leu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadape, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não plantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo:
saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de ler a tua palavra nessa noite e de aprender com esta palavra. Mas para isso nós necessitamos da ação do teu Santo Espírito. Por isso fale ao nosso coração e usa-me, ó Pai querido, como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler no livro de Neemias foi escrito em um momento de dificuldade para o povo de Deus. Podemos falar de extrema dificuldade. Neemias também, junto com os seus irmãos, foram escravizados na Babilônia. E naquele momento em que o livro é escrito, Neemias, ele estava servindo como copeiro do rei Artaxerxes. Na verdade, esse copeiro, que era Neemias, era um escravo, era um servo. Sabemos, queridos, que o povo de Deus estava vivendo debaixo da disciplina de Deus, por conta dos pecados não confessados e por conta do não arrependimento. Eles então foram escravizados, dominados pelos impérios sírio, persa e também a Babilônia. Porém, um grupo de pessoas não foram levados como escravos para essas nações. E é justamente esse grupo que o livro de Neemias nos fala. Mas aqueles que não foram levados cativos, estavam vivendo uma vida de grande miséria e de desprezo na cidade santa, na cidade de Jerusalém, como a palavra de Deus nos informa. Devemos lembrar, queridos, que os muros foram destruídos, as portas da cidade de Jerusalém foram queimadas pelo fogo. Ou seja, a cidade não tinha mais segurança. Não tinha mais os muros, não tinha mais as portas, e se tornou então presa fácil para outros povos nômades que passavam por Jerusalém e roubavam o que havia sobrado na cidade. Naturalmente, nós temos a menção do templo de Deus na palavra dele, e nós sabemos que no templo havia muito ouro, havia muitas pedras preciosas, muita madeira nobre, muitos utensílios de valor. E esse ouro, essas pedras preciosas, essa madeira, esses utensílios que não foram levados para a Babilônia, que ficaram nos escombros do templo de Jerusalém, foram saqueados, foram levados. As pessoas passavam pela cidade e roubavam o pouco que havia sobrado, e isso trazia mais e mais miséria para o povo que estava na cidade de Jerusalém. Era uma situação lamentável, irmãos, de extrema miséria, de extremo desprezo, de extrema dificuldade. Israel, que outrora
era forte e indestrutível aos olhos humanos, agora se tornou uma nação frágil, vulnerável à ação dos seus inimigos. Então era uma situação de miséria, de desprezo, de pobreza e de muita fome. E Neemias, então, ele é informado de toda essa situação que o seu povo estava vivendo. A palavra de Deus nos diz que o coração dele se entristeceu. E foi o próprio rei Artaxerxes que, ao olhar para Neemias, percebeu a tristeza de Neemias e disse que aquilo só poderia ser tristeza do coração. E Neemias, então, triste com aquela circunstância, o que ele fez? Ele se rebelou, ele reclamou para Deus, ele disse que o povo não merecia passar pelo que ele estava passando? Não, de modo algum. Mas a palavra de Deus nos relata que ele orou, lamentou, jejuou por alguns dias e tomou a decisão de fazer algo pelo seu povo. As suas orações, o seu lamento, o seu jejum, se tornou aceitável perante Deus, e Deus então colocou no coração de Neemias que ele precisava fazer algo pelo seu povo. Que ele não poderia continuar morando no lugar onde ele estava, com todo o luxo que um servo do rei poderia ter, como copeiro do rei, como ele era, enquanto o seu povo estava vivendo na miséria, na destruição, na fome. E Neemias, então, direcionado pelo próprio Deus, tomou a iniciativa, segundo a orientação de Deus, que providenciou todas as circunstâncias para que ele fosse a Jerusalém, para que ele reconstruísse os muros e para que assentasse as portas do grande muro da cidade de Jerusalém. Quando nós lemos o livro, nós sabemos que Neemias enfrentou muitos obstáculos. Inimigos internos, inimigos externos, mas a convicção, irmãos, que ele tinha no coração dele, de que Deus o havia chamado para aquela obra, falou mais forte. Ele não se deixou levar pelo desânimo, pelos obstáculos, pelas circunstâncias. Pelo contrário, irmãos, ele continuou fazendo o que Deus havia colocado no seu coração para ele fazer. Então, no Senhor, ele adquiriu a força, a sabedoria necessária para conduzir uma obra tão grande como esta. E no capítulo 8, agora os muros já estão reconstruídos, as portas já estão assentadas, o sentimento da nação de Israel de ter a segurança novamente, de ter podido construir as suas casas novamente, de uma expectativa de que agora algo aconteceria, já estava acontecendo e seria diferente dali para frente, tomou conta da nação de Israel. Agora, o povo estava empolgado, cheios de esperança, com o coração alegre, porque a obra havia se concluído. As necessidades materiais da cidade haviam sido supridas, mas faltava algo, meus queridos. A obra que Deus tinha para fazer no meio daquele povo ainda não havia se completado. E o que era esse algo que faltava? Uma renovação espiritual na vida do povo. Uma revitalização, um reavivamento, um avivamento no coração daqueles servos de Deus. E aquele era o momento exato.
Sabemos pela história bíblica que Esdras chegou em Jerusalém cerca de 14 anos antes de Neemias. Esdras até procurou conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Mas agora, nesse momento especial, Esdras foi colocado por Deus para que pudesse ler a palavra de Deus para o povo e para que conduzisse o povo agora a uma volta para as Sagradas Escrituras. E essa volta, meus queridos, tiveram resultados positivos. E é justamente sobre isso que nós queremos pensar nesta noite. Os resultados da volta para a palavra de Deus. E o primeiro resultado, meus queridos, que nós podemos ver nesse texto, é o entendimento do que estava sendo ensinado. Quando nós olhamos lá para o versículo 1, a palavra de Deus nos diz que em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. E qual foi o pedido que eles fizeram para Esdras? Que Esdras trouxesse a palavra de Deus, a lei de Deus, para que fosse lida para o povo. Deus então conduziu aquele povo a uma necessidade de ouvir a lei de Moisés, a palavra de Deus. E nós sabemos que essa lei era o Pentateuco, que falava a respeito de um Deus criador, de um Deus libertador, de um Deus mantenedor, de um Deus que conduz a vida do seu povo por meio da sua soberana providência. E o povo então estava ávido por ouvir esta palavra. Nós também somos informados no texto bíblico, lá no versículo de número 2, que homens como mulheres se reuniram para entender a palavra de Deus. O fato, meus queridos irmãos, das mulheres terem sido citadas nesse texto é importante, porque normalmente nos livros antigos, principalmente naquele tempo, as mulheres não eram citadas, mas apenas os homens como cabeça do lar. Mas aquele momento era um momento tão especial, onde homens e mulheres se reuniram juntos para ouvir a palavra de Deus, juntos, famílias reunidas para ouvir a lei do Senhor, que Neemias fez questão de registrar no seu livro. E a característica desses homens e mulheres eram aqueles capazes de entender o que se ouviam. Ou seja, que compreendessem o que Neemias estava falando naquele momento. Não apenas uma compreensão intelectual, mas também uma compreensão espiritual do que Deus agora estava começando a fazer na vida do seu povo. Também percebemos, irmãos, que esse ouvir para entender demandou tempo. Olha o que diz o verso 3, que desde a alva até o meio-dia, eles ficaram em pé, homens e mulheres, ouvindo a lei de Deus. O que isso significa para nós, irmãos? Que eles dedicaram tempo, que eles reservaram aquele tempo específico para darem ouvidos à palavra de Deus que estava sendo lida. No verso 4, nós percebemos que Esdras continua lendo o escriba em um púlpito de madeira, e provavelmente era uma plataforma de madeira mais alta
do que onde o povo estava, para que todo o povo pudesse ver e todo o povo pudesse ouvir. Porque naquele momento, a palavra de Deus precisava ser lida para todos. E o texto continua falando, nos ensinando a questão do entendimento. Um apelo para consciência do povo. Reverência para com a palavra de Deus. E mudança de conceitos, de postura, de atitudes, porque eles tinham ouvido, tinham entendido o que Deus estava ensinando. Muitas vezes, meus queridos, eu e você somos taxados de quadrados. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que quando uma pessoa se torna um cristão, ele comete um suicídio intelectual. Ou seja, que não há como conduzir o entendimento com a palavra de Deus. Que não há como conciliar a fé com a lógica. Mas, queridos, a palavra de Deus nessa noite está dizendo que não. Que para nós termos fé, é necessário nós compreendermos o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, e isso demanda tempo, isso demanda dedicação, isso demanda reverência para com a palavra de Deus. A compreensão é algo de extrema necessidade para a nossa fé. Tanto que a palavra de Deus nos orienta, dizendo que nós devemos prestar um culto racional ao nosso Deus. E esse racional é com a nossa consciência. Sabendo o que nós estamos fazendo. Sabendo que a palavra de Deus, como princípio regulador do culto que nós celebramos a Deus, determina a forma como nós devemos cultuá-lo. Mas para termos essa consciência, irmãos, é preciso nós dedicarmos tempo para ouvir a palavra do nosso Deus. E falar em tempo em uma sociedade que vive correndo para todos os lados, muitas vezes é complicado. Nós vivemos em uma sociedade onde as coisas acontecem muito rápido. Quase que nós não temos tempo para nada. É o WhatsApp, que é uma bênção, que nos ajuda na comunicação, que pode ser uma maldição também, onde a pessoa nos manda uma mensagem, e nós ali sentimos uma necessidade de urgência para responder logo a essa mensagem. Onde a pessoa nos liga, pede algo, e nós muitas vezes nos sentimos na obrigação de agir imediatamente. Nós vivemos em uma sociedade onde nós não temos quase tempo para nada. Mas porque nós não sabemos fazer o bom uso do nosso tempo. Certa vez, John Piper, um pregador americano, disse que o Facebook e o Twitter servirão apenas para provar que a igreja não orou, não foi por falta de tempo, mas foi porque ela não quis mesmo. Porque nós gastamos tanto tempo com outras coisas, e é importante também, mas nós nos esquecemos de gastar um tempo com a palavra do nosso Deus. Nós temos aqui a leitura pública, a explicação pública, que não substitui a leitura particular, individual, onde uma se completa na outra. Mas acontece, irmãos, que se nós queremos conhecer mais a respeito da lei do nosso Deus, nós precisamos aprender a dedicar tempo a essa lei.
Caso contrário, nós vamos ter um conhecimento superficial, e como resultado desse conhecimento superficial, nós vamos ter um relacionamento superficial com Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. E hoje, nós temos as facilidades. Você tem um aplicativo no seu celular, que se você estiver em uma fila no banco, você pode abrir o aplicativo e pode ler a palavra de Deus. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, você pode ir ao Banco do Brasil, aqui de Itapeva, no 5º dia útil, pegar uma senha, e ali eu tenho certeza que você vai ter um tempo para ler uns 20, 30 capítulos da Bíblia. Porque o tempo, irmãos, somos nós que fazemos. O tempo não pode nos dominar. Nós é que temos que dominar o tempo. Porém, para dominar o tempo, nós precisamos mudar as nossas prioridades. Se a nossa prioridade é Deus, então nós vamos dominar o nosso tempo a tal ponto que nós consigamos ter um relacionamento com este Deus, por meio da sua palavra e por meio da oração. E foi o que este povo fez. Uma grande conquista, os muros, as portas. Eles deveriam festejar como estavam festejando, mas a palavra de Deus fez parte desta festa espiritual na vida deste povo. Mas também, meus queridos, a palavra de Deus nos ensina um segundo aspecto, que são também resultados dessa dedicação exclusiva à lei de Deus naquele momento. O resultado, por exemplo, da adoração. Olhe lá no verso 6, e você vai ler comigo, onde a palavra de Deus nos diz: Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Já fazia muito tempo, irmãos, que a palavra de Deus não era lida publicamente. Com certeza, alguns que vieram do cativeiro da Babilônia, que talvez nasceram naquele cativeiro, ou foram levados ainda crianças para aquele cativeiro, talvez eles nunca tinham tido contato tão de perto com a palavra de Deus. Mas foi algo automático. No momento em que Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, a atitude daquele povo foi uma atitude de se inclinar, de colocar o seu rosto em terra, de adorar a este Deus. Por quê, meus queridos? Porque este Deus é santo. A santidade de Deus trouxe um impacto na vida do povo dele. E naturalmente, diante de um Deus santo, e nós, pecadores, nós também devemos ter a mesma atitude. Adorar. Quando nós entramos na casa do Senhor nessa noite, quando nós ouvimos a palavra do Senhor nesse momento, a nossa atitude é de ter um coração adorador. Como o texto que nós lemos na liturgia, que adore a Deus em espírito e em verdade, lá do profundo do coração, em reconhecimento a este Deus que nos dá o privilégio de ter contato com a sua palavra.
Às vezes eu tenho a impressão, e espero que seja só impressão, que parece que nós estamos fazendo como que um favor para Deus. Olha, Deus, eu vou te adorar hoje. Não tenho nada para fazer mesmo? Então vou te adorar. Vou lá na igreja. Vou dar uma chance para Deus. Como se Deus estivesse lá na glória, implorando pela nossa adoração. Não, irmãos, não é isso. É nós que devemos implorar pela oportunidade para adorar a este Deus que é santo, que é maravilhoso, e que nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra nessa noite. Um outro resultado, queridos, foi um quebrantamento. No verso 9, a palavra de Deus nos diz que enquanto os levitas ensinavam a todo aquele que estava ali a respeito da palavra do Senhor, eles começaram o quê? A prantear, a chorar. E o texto nos diz que o povo chorava quando ouviam as palavras da lei. Qual era esse sentimento, meus queridos? Era um sentimento de contrição, de quebrantamento. Enquanto Esdras lia a lei santa do Senhor, eles começaram a perceber a miséria espiritual que eles tinham vivido até aquele momento. Os pecados que eles haviam cometido contra este Deus, e é por isso que eles vivenciaram aquela situação dramática de cativeiro. As oportunidades que Deus havia dado a eles, irmãos, enviando profetas, enviando seus servos para abrir os seus olhos e os seus corações, e eles não deram ouvidos, e a palavra de Deus chega a dizer que eles mataram os profetas. Então, naquele momento, o coração deles se amoleceu, não ficou duro como uma pedra, mas eles foram quebrantados por aquele sentimento de arrependimento pelos seus pecados. Mas também foi um momento de alegria. O que aqueles servos de Deus falaram? Não chorem. Este momento é um momento de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, meus queridos, a tristeza pelos pecados deveria dar lugar à alegria pelo perdão que eles haviam recebido de Deus. Porque naquele momento, Deus estava dizendo para eles que eles tinham sido perdoados. E que dali em diante, eles poderiam ter um relacionamento com este Deus de uma forma que eles nunca tinham tido anteriormente. E nós percebemos isso claramente no verso 17 do capítulo 8. Quando o texto nos diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Isso não significa, irmãos, que após Josué eles não celebraram a festa dos tabernáculos, continuaram celebrando, mas aquela festa era apenas uma festa religiosa, como qualquer outra festa. Não tinha sentido para o coração deles, mas naquele momento, aquela festa tomou um lugar especial na vida deles. E eles então puderam provar da alegria de Deus fluindo naqueles corações, fortalecendo, porque eles perceberam que dali em diante, Deus estava dando a eles uma nova oportunidade. E era um momento de alegria, de satisfação, mas também um momento de obediência. Lá no verso 13, o texto nos diz que no dia seguinte,
Ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Irmãos, esse entusiasmo, essa alegria não durou apenas um dia, não foi algo de momento, não foi uma emoção momentânea. Pelo contrário, no outro dia, quando eles se levantaram, logo pela manhã, eles foram atrás de Esdras, o escriba, porque eles queriam continuar tendo aquela experiência que eles haviam tido um dia antes, no dia anterior. Não era algo emocional, mas era uma ação profunda de Deus no coração do seu povo, dando a eles uma alegria e uma satisfação tão grande, que no outro dia eles queriam mais. Eles desejavam mais, porque era uma alegria superior a todas as alegrias que eles já haviam provado. Porque era a alegria provinda de Deus para eles. E não uma alegria provinda das circunstâncias. Eram boas também, mas a alegria que eles estavam sentindo era superior. E o que eles fizeram, meus queridos? Eles cumpriram a lei de Deus. E a palavra de Deus nos diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos. E nós sabemos, irmãos, que a festa dos tabernáculos era um momento onde o povo podia olhar para trás e podia lembrar do tempo que eles vagaram pelo deserto, em abrigos temporários, em cabanas, em barracas, mas da maneira como Deus os sustentou. E para eles, naquele momento, irmãos, era o mesmo sentimento que o povo de Deus teve no momento em que eles foram libertados das mãos dos egípcios. Então eles celebraram, obedeceram, cumprindo o que a palavra de Deus disse, para eles comerem carnes gordas, tomar bebidas doces e não amargas, porque era um momento de alegria, mas também repartir o que eles tinham com aqueles que não tinham nada. Ou seja, da mesma maneira como Neemias havia deixado todo o conforto que ele tinha no palácio do rei, para estar junto com o seu povo, o povo também deveria ter esse sentimento agora, de repartir o que eles tinham com aqueles que não tinham nada. E foi isso que eles fizeram, irmãos. Uma obediência voluntária, movida pelo Espírito Santo de Deus, levando-os a celebrar aquele momento como eles nunca haviam celebrado antes, porque nunca anteriormente o livro da lei tinha sido lido em todos os dias da festa. Normalmente era lido no primeiro dia, para instruir como seria a festa, mas ali não, irmãos. O verso 18 nos diz que a lei do Senhor foi lida do primeiro até o último dia daquela festa. Então a instrução de Deus permaneceu na vida deles, porque eles estavam provando agora de uma experiência que somente Deus poderia dar a eles. Adoração, contrição, alegria e obediência. É algo que eu e você também podemos provar da parte de Deus para a nossa vida. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar ao antigo. Voltar à palavra.
Não precisamos de novidade. A palavra de Deus já tem tudo o que nós precisamos, para que nós possamos ter também momentos como o povo de Deus teve. Mas nós precisamos dedicar tempo a essa palavra. Nós precisamos amar essa palavra. Nós precisamos respeitar, ter reverência para com esta palavra. E nós precisamos aprender que para se relacionar com Deus, nós precisamos dedicar tempo. No nosso relacionamento com o nosso esposo, a esposa, os namorados, precisa de bastante tempo, né? E haja tempo, irmãos. Mas no relacionamento com Deus também nós precisamos de tempo. Só que nós vivemos nessa sociedade rápida. Mas nós precisamos dominar o nosso tempo. E usar o nosso tempo de uma maneira útil para o nosso crescimento, para a nossa vida com Deus. Porque, irmãos, nós podemos ter tudo o que nós quisermos, se nós não tivermos o principal tesouro, que é Jesus Cristo, nós não temos nada. A pérola de grande valor. Deus, meus queridos, Ele continua fazendo esses milagres na vida do seu povo hoje. Na minha vida, na sua vida. Mas nós precisamos ter a atitude daqueles servos. De dizer, eu quero mais da palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos essa atitude, nós vamos continuar tendo um relacionamento com Deus superficial. E eu acredito, irmãos, que não é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero. Não é isso que você quer. O que nós queremos como igreja de Cristo é nos relacionarmos em profundidade com este Deus. E nessa noite, Deus está nos ensinando a maneira como nós vamos nos relacionar desta forma com Ele. Concluindo, queridos, como um comentarista bíblico comentou, que a palavra de Deus atingiu as pessoas na mente, na compreensão, no coração, no regozijo, na vontade, na obediência, ou seja, atingiu o povo na sua totalidade. E o nosso desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu coração, no seu coração, aplicando essa palavra, para que ao sairmos por aquela porta, nós tenhamos uma semana alegre, feliz, porque nós encontramos o maior tesouro, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter essa relação com Deus por meio da sua palavra. Ele abriu o novo e o vivo caminho de um relacionamento com Deus, onde só é possível esse relacionamento por meio do mérito de Cristo. E Cristo está lá intercedendo por mim e por você, nos incomodando por meio do seu Espírito Santo, trabalhando na nossa consciência e dizendo ao nosso coração nessa noite que nós precisamos mudar, que é necessário. Agora você deve abrir seu coração para que a palavra de Deus transforme a sua vida. E você tenha aquele brilho, aquela satisfação,
aquela alegria de estar na presença de Deus, com os seus irmãos, em comunhão com os irmãos e com este Deus. Amém.